Imagina a distância de uma pessoa que se conhece e que usa o poder do autoconhecimento ao seu favor de uma pessoa que não se conhece. A quantos anos-luz essa pessoa está de distância dessa outra? Eu quis trazer esse exemplo do anos-luz porque o anos-luz ele mede exatamente distância. Quis fazer uma ilustração para que você pudesse visualizar a distância que tem de uma pessoa para a outra. O poder do autoconhecimento, parte 2. Nesse vídeo eu quero trazer para você como que nós podemos aplicar o autoconhecimento na prática no nosso dia a dia. Eu acredito que você observa que sempre, em quase todos os meus vídeos, no início, eu começo com questionamentos. Por quê? O autoconhecimento, ele parte do princípio da observação das suas emoções e das suas reações. E é exatamente por isso que eu começo os meus vídeos fazendo perguntas. Porque o autoconhecimento é você se observar suas emoções e reações e se questionar. Eu fiz a parte 2 desse vídeo porque quando eu postei o vídeo 1, eu vi que havia muitas coisas que ainda precisavam ser ditas. O autoconhecimento, ele não pode ser só uma reflexão bonita, mas ele precisa se tornar prática. De nada adianta a gente se conhecer se a gente continuar vivendo da mesma forma. E talvez você já até identificou esses padrões em você. Comigo também foi assim. Eu identifiquei os padrões, eu percebi tudo o que me fazia mal, todo o ambiente que drenava a minha energia. Mas como eu falei no vídeo que tem aqui no canal falando sobre quebra de padrões, às vezes a gente está só repetindo padrões. E não é porque a gente é fraco, mas é porque a gente aprendeu daquela forma. No vídeo, eu também ensino como você quebrar os padrões que te prendem. Então, talvez você já até identificou esses padrões. Porque autoconhecimento sem ação, ele vira apenas informação. Ou seja, você já tem consciência, mas e aí? O que você está fazendo com ela? Se vocês escutarem um barulhinho por aí, é a Catarina que tá ali, tá? E aí eu tô gravando aqui, mas ela tá conversando, talvez saia a vozinha dela ali no fundo. No meu caso, Regina, quando eu identifiquei todos esses padrões, eu já tinha identificado, só que eu continuava lá. Às vezes a gente precisa permanecer um pouco mais no lugar por alguns motivos. Eu, por exemplo, no meu trabalho, que eu não queria mais ficar lá, eu precisava ficar porque eu ainda tinha algumas responsabilidades financeiras que eu tinha que manter. Então, eu tive que ficar lá até um certo momento, me organizei e foi quando eu consegui sair. Se eu tivesse tomado essa atitude antes, eu teria saído antes. Só que eu fui ficando e eu percebo que eu demorei demais, sabe? Que eu deveria ter saído antes. E que se eu tivesse saído antes, eu teria me poupado de certos constrangimentos. E teria sido, a minha liberdade teria chegado antes. Às vezes a gente tenta ser forte o tempo todo e isso é um dos grandes problemas que acaba nos afetando muito, porque quando a gente tenta ser forte o tempo todo, nós estamos tentando ser uma pessoa que nós não somos. Somos muito fortes, sim, com certeza, mas tentar ser forte demais e tentar ser forte demais o tempo todo, chega um momento que a gente acaba desmoronando. E o autoconhecimento, ele também exige de nós coragem. Coragem para estabelecer limites, coragem para mudar hábitos e coragem para olhar para si mesma. E agora vamos à parte que mais importa, que é como aplicar o autoconhecimento no nosso dia a dia. Primeiro, aprenda a se ouvir. Muitas pessoas vivem tão ocupadas tentando sobreviver que elas nunca param para escutar a própria mente. Eu vivia em estado de alerta. Eu estava com meu sistema nervoso todo desregulado e eu tinha medo de tudo o tempo todo. Comece observando os seus sentimentos. O que te esgota, o que te deixa em paz, o que te faz sentir viva. O autoconhecimento, ele começa na
observação. É quando nós começamos a nos observar, é quando nós paramos para nos ouvir, é quando nós paramos para entender aquilo que nós sentimos. O autoconhecimento começa quando você começa, de fato, a se observar. 2. Observe os seus padrões. Às vezes, o problema não está exatamente no que acontece com você, mas nos padrões que você repete. Você pode se fazer as seguintes perguntas: você aceita menos do que merece? Você se culpa por tudo? Você se compara demais? Você busca por aprovação o tempo inteiro? Se conhecer é perceber aquilo que você repete automaticamente. Terceiro, esse aqui é um dos que eu mais gosto. Crie momentos de silêncio. O silêncio revela coisas que o barulho esconde. Hoje em dia, a maioria das pessoas, elas fogem de si mesma através das distrações constantes. Mas quando você começa a ficar em silêncio, você começa a se encontrar. Você pode tirar momentos de silêncio escrevendo. Eu gosto muito de escrever e de ler. Você pode caminhar, você pode orar, você pode meditar, ou você pode tirar um tempo do seu dia simplesmente para ficar sem telas, ficar se observando durante aqueles momentos de silêncio. Escutar o que você mesmo está querendo te dizer. O número 4 é estabelecer limites. Uma das maiores provas do autoconhecimento é estabelecer limites. Porque quando você entende o seu valor, você para de dar acessos que desregulam as suas emoções. Nem todos merecem sua energia e nem todo ambiente merece a sua permanência. Guarde isso. E o número 5 é: pare de se comparar. A comparação, ela destrói a sua identidade. Quando você se compara demais, você perde a sua essência. Esse aqui é um dos campeões de pessoas que não se conhecem. Se comparar. E principalmente comparar a sua vida com a vida das blogueiras das redes sociais. Cada pessoa tem um tempo, uma história e um processo. Cada pessoa tem um tempo, uma história e um processo. Eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha história e eu tenho o meu processo. O autoconhecimento é parar de olhar tanto para fora e começar a olhar para dentro. O maior abandono da nossa vida, ele começa quando deixamos de nos ouvir. Só que o maior reencontro, ele acontece quando nós decidimos nos reencontrar. Eu acredito que você, assim como eu, está nesse processo de recomeço, de reconexão, de alinhamento com você mesma. Eu acredito que esse vídeo ele veio para te ajudar nesse processo e eu espero que de fato eu tenha conseguido agregar alguma coisa de valor na sua vida hoje. E outra coisa muito importante que eu gostaria de te dizer hoje é que você precisa se conhecer, além das dores, além das cobranças, além daquela pessoa que você teve que se tornar para poder sobreviver. E outra coisa, autoconhecimento não é perfeição, não é ser uma pessoa perfeita, mas ele é consciência. Ele é descobrir quem você é e é ter coragem de viver alinhada com os seus valores. E se escolher também é um ato de amor próprio. Eu gostaria de dividir com vocês uma história que eu acabei vendo ontem, um filme na Netflix. Ele é baseado em um livro. O filme chama O Meu Nome é Agneta. É um filme francês, muito bonitinho. A Agneta, ela tem 49 anos. Eu me identifiquei muito com a história, porque começa contando a história dela no trabalho. Ela é casada, os filhos já foram embora, e ela mora apenas com o marido dela. Ela e o marido vivem na mesma casa, mas vivendo vidas totalmente distintas. A Agneta, ela trabalha há 25 anos na mesma empresa e ela todo dia faz a mesma coisa. Todo dia de manhã, ela veste a mesma roupa, calça o mesmo tênis,
pega a mochila e sai. Tanto é que no filme tem hora que mostra ela saindo, voltando, fechando a porta e fazendo, carimbando um documento e fazendo todo dia a mesma coisa. Chega um belo dia que ela é demitida, depois de 25 anos nessa empresa. E aí ela olha para ela mesma, com 49 anos, com apenas uma experiência no currículo. Ela não sabe quem ela é. Só que aí ela vê um anúncio no jornal de uma vaga para cuidar, no entendimento dela, de uma criança lá em Florença, na França. Quando ela chega lá, não é uma criança, é um idoso. Ela vai ter que cuidar. E eles começam uma jornada, ela em busca dela mesma, de quem ela é, porque ele pergunta muito quem é ela. E ela fala que ela é casada, que ela tem filhos. Só que ele pergunta, não, quem é você? Você tem sonhos? Você se conhece? Do que você gosta, não sabe nada sobre ela mesma. E aí começa essa jornada. É muito legal o filme. Aí tem uma cena que mostra ela no espelho, se abraçando assim e pedindo desculpa, sabe? Eu achei aquilo tão lindo assim, eu falei, nossa, que bonitinho. E eu me identifiquei muito assim com o filme. Então, Meu Nome é Agneta, tá na Netflix. Eu acho que é um filme muito reflexivo. É sobre autoconhecimento, é sobre você saber quem você é. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E eu te vejo sempre no próximo vídeo.